Vamos orar. Pai amado, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu chamado, te agradecemos por cada pessoa que o Senhor envia a esta casa. Isso aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso desafio. E enquanto o Senhor nos capacitar, enquanto a sua voz for audível neste lugar, nós não temos medo dos desafios, porque nós somos dependentes do Senhor, e o Senhor está sempre preparado para nos suprir de todas as nossas necessidades. Pai, quero pedir que o Senhor tome a minha vida nesta noite. Pai, que esta noite seja uma noite de começar algo novo, seja uma noite de inflamar os corações, seja uma noite, Pai, do desejo de manifestar o Cristo ressuscitado. O Senhor nos deixou a ceia como memorial daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que nós carregamos dentro de nós. Enfim, Pai, obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Êxodo 12, 3. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Amém? Cada homem toma um cordeiro para a sua família, para a sua casa. Repita comigo: a ceia nos capacita a conquistar. Amém? E nós estamos começando esse período de conquistar, expandir, usar ano de governo. E ontem na intercessão eu comecei a falar da importância dos filhos, a importância de gerarmos filhos. Isso é uma obrigação, isso é uma missão de toda a igreja. Uma das preocupações do Senhor é de que não tivesse nenhuma mulher estéril na congregação. O Senhor abria e todos podiam gerar filhos, porque filho é algo fundamental para a nossa vida. E falei ontem dos 3 patriarcas, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E dos 3 patriarcas, Abraão teve suas dificuldades, mas andou bem com Deus. Isaac menos, mas Jacó foi um patriarca cheio de dificuldades. Jacó era enganador, suplantador, mentiroso. Jacó, nós podemos dizer que era uma ovelha negra, alguém que estava fora dos padrões daquilo que Deus tinha, daquilo que Deus queria, para produzir aquilo que Deus havia chamado. Ele tomou a primogenitura do irmão, ele enganou o irmão, ele enganou o pai, ele foi trapaceiro, ele foi fraudulento, ele casou com uma mulher que ele não amava. Ele fez um acordo com Labão, estava certo de casar com Raquel, na hora H tiraram Raquel do rolo e puseram Lia. Então a vida de Jacó foi uma vida complicada. Foi uma vida de dificuldades, foi uma vida que ele tinha que vencer a sua alma, o seu caráter, as suas dificuldades, mas era um patriarca, era alguém que estava depositado sobre ele um grande chamado de Deus. Porque em cima dos 3 patriarcas é constituído o povo de Deus.
Mas Jacó teve uma coisa, Jacó teve 12 filhos. Diga comigo, 12 filhos. Nenhum dos outros teve isso. Apenas Jacó gerou com 4 mulheres diferentes. Com Lia, com Raquel, com Zilpa, com Bila. Ele foi gerando os seus filhos. E eu fico imaginando a pergunta: se você é filho de Jacó, alguém aqui é filho de Jacó? Alguém teve um pai semelhante a Jacó? A dificuldade de você ser filho de um pai como foi Jacó. Você se apresenta no lugar, eu imagino os filhos de Jacó se apresentando, alguém pergunta: de quem você é filho? Sou filho de Jacó. Ih, de Jacó. Logo dele, eu conheço seu pai, a fama dele, o que ele produziu, conheço a história do seu pai como enganador, como trapaceiro. Aquele que fez isso, aquele que fez aquilo. Quanto de nós na nossa vida nós passamos por isso? Quanto de nós já fomos Jacó? Quanto de nós aqui já estivemos na posição de Jacó? Sem gozar respeito, sem gozar nada, esperto, vivendo na lei do Gerson, querendo levar vantagem em tudo, sempre contando uma história, contando uma mentira, ludibriando o irmão, fazendo algo errado. E esses filhos sofriam por isso, com certeza. E é tremendo porque Jacó tinha 12 filhos, o cara além de era animado para filho. 12. Mal sabia ele que Deus estava usando ele de uma forma profética, para gerar na frente as nações, que Deus estava usando ele como modelo daquilo que Cristo faria com seus apóstolos, gerando nações, sendo enviado para conquistar, cada um com um chamado. Levante a sua mão e diga comigo: eu tenho um chamado específico. Eu tenho um chamado específico de Deus da minha vida. E o meu Pai tem que me enviar para esse chamado. A igreja começou a caminhar na questão da paternidade por um tempo. E depois, no calor das coisas, no medo das pessoas, no medo das doutrinas, porque nós queremos ser independentes o tempo todo. Nós queremos fazer tudo de acordo com aquilo que nós bem entendemos. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e acabou. E daí você começa a ter uma experiência com Deus, e Deus começa a estabelecer sobre a sua vida uma paternidade. E você não quer isso, você não está acostumado a isso, você não esteve isso no natural na sua vida. Você ter pai, você ter alguém que zele pelo seu destino profético, você ter alguém que abre as portas para a sua vida, para aquilo que onde Deus vai te levar. Tem hoje doutrinas que quer livrar a igreja de todo relacionamento, quer livrar a igreja de todo relacionamento pessoal de ministros, dizendo que basta o que eu falo aqui, que basta aquilo que é capaz de ser gerado na palavra, que eu não preciso mais tocar na sua vida, que eu não preciso receber você para orar com você, para produzir cura na sua vida, que não é necessário mais você produzir cura interior, que não é mais necessário você produzir libertação.
Eu quero dizer para você que isso é fundamental. Quando você começa a formar um filho, quando você precisa ter contato pessoal com os seus filhos, você precisa saber aquilo que Deus tem para a vida. Nós temos que estar atentos, nós meninos, o tempo todo ouvindo a Deus, o que Deus tem para a sua vida. E Jacó foi um pai natural. Ele não era um pai espiritual. Ele era embora ele apontasse os instintos, mas era um pai natural. Até um dia que Jacó tem um encontro pessoal com o Senhor. Até o dia que Jacó tem um encontro pessoal com o Senhor. E a sua trajetória de vida muda radicalmente. E as coisas na vida de Jacó começam a ser transformadas. E o fato de Jacó começar a experimentar algo novo, os seus filhos começaram a experimentar algo novo na sua vida. Eu até tenho uma experiência pessoal com o Senhor. Quantas vezes cheguei na minha casa, saía todo dia do trabalho, e gostava de beber, tomar o vinho, tomar lá o shopping, gostava de ter minha vida do jeito que eu levava, e achava que era bom pai, não entendendo que eu sou referência para os meus filhos, não entendendo que se eu chegava na minha casa fumando, eu estava sendo referência para que meus filhos pudessem fumar, porque eu sou o exemplo. Se eu chegasse bêbado na minha casa, e como muitas vezes a gente sentava para comer um churrasco e derrubava uma caixinha de cerveja, ou tomava 17 saideiras de chopp, dentro de uma visão natural, isso é coisa corriqueira. Mas o dia que eu encontrei o Senhor, o dia que tive uma experiência, Ele foi alterando as coisas na minha vida, foi transformando, fui deixando, fui sendo um outro tipo de referência para os meus filhos. E daí traz para a igreja para gerar isso na vida de vocês também. E Jacó, dentro dessa mudança, ele abençoou os seus 12 filhos. Ele já velho, abençoa os seus 12 filhos, apontando para cada um seu propósito, a sua visão, aquilo que Deus mostrava para ele, o que cada filho representava. Rubem, José, Benjamim, Naftali, Dan e os outros. E cada um se torna uma tribo, uma nação. Mas tem algo interessante na vida de Jacó. É o seu filho José. É aquilo que José é chamado para produzir na vida do seu pai Jacó. Por isso que é tão importante a questão da paternidade na igreja. Todos nós temos que desejar, degrau ali, todos nós temos que desejar a paternidade. Todos nós temos que desejar gerar filhos. Sabe por quê? O seu filho será o caminho da sua honra. Eu vou repetir. Talvez você não esteja muito preocupado com isso, mas ao longo da sua vida, você vai ver que o seu filho é o caminho da sua honra. O seu filho vai ser para você o reconhecimento, o coroamento de tudo aquilo que você fez na vida. Porque o mundo, as pessoas esquecem. Mas os filhos permanecem.
E Deus é interessante como Deus trabalha as peças, como Deus movimenta as pessoas, como Deus, a visão de futuro, Deus já conhece o fim de toda a história. Ele não começa uma história sem conhecer o final dela. E com José ele faz isso. Ele faz José percorrer toda uma trajetória de vida. E todos conhecem a história, a trajetória de vida de José. Todos conhecem o que José passou. Porque Deus produziu o governo na vida de José. Eu não sei se já parou para perguntar isso. Porque Deus preparou o governo na vida de José. Porque Deus levou José na posição onde Ele levou José. José foi jogado numa cova, vendido como escravo, injustiçado, preso. E governador da nação mais poderosa do mundo na sua época. José sustentou a seu pai e a todos os seus irmãos. Diga comigo, o sofrimento de José serviu para sustentar o seu pai e a todos os seus irmãos. É tremendo isso. Toda a trajetória de José foi para produzir honra na vida do seu pai. Toda a trajetória de José foi para produzir honra na vida do seu pai. Sabe por que Jacó tinha um sonho? Jacó tinha um sonho de que quando morresse, fosse enterrado na nação aonde ele nasceu. Jacó tinha um sonho de que quando morresse, ele fosse enterrado na nação, na terra aonde ele nasceu. E ele vivia no Egito. Ele vive distante da sua terra. E quando Jacó morre, José vai ao faraó e pede permissão. Eu quero enterrar o meu pai na terra de onde ele veio. Está lá em Gênesis 49. Só quero pegar. Sabe o que eu quero que você se apaixone nessa noite? É pela questão de ser pai. Essa é a primeira conquista da igreja. Gerar filhos. Obrigado pelo aleluia, Cristo. Eu vou repetir. A primeira conquista da igreja, nesse tempo, vai ser conquistar filhos. E por isso eu quero que você entenda nessa noite a importância de você conquistar filhos. Que você entenda quem vai ser os seus filhos no dia de amanhã. O Carlos Tadeu estava aqui falando, mas o primeiro na casa dele a ser ganho para Jesus foi o seu filho, era um adolescente de 15 anos. E foi zombado dentro de casa. E hoje ele pode ver toda a sua família servindo ao Senhor. Hoje ele pode ver na vida dele que o irmão dele foi instrumento para a vida dele nesse tempo em que Deus trabalhou para chamar ele para o emprego. Ele pode dizer que o Carlos Júnior é um filho dele,
que produziu honra na vida dele. Diga, os filhos é para produzir honra dos pais, honra para os pais. Nós temos dificuldade com essa palavra honra. E José vai ao faraó e fala, permita que eu enterre meu pai. Gênesis 50. E respondeu o faraó, sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar a seu pai. Subiu com José todos os oficiais do faraó. Subiu com José todos os oficiais do faraó, os principais da sua casa, todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa do seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém os pequeninos e os rebanhos de gado. Subiram também com ele tantos carros como cavaleiros. O cortejo foi grandíssimo. Jacó, que perdeu o filho, que fez tudo, acabou sendo enterrado. Temos sua história finalizada como um grande estadista. Nunca mais teve um enterro como aquele. Nunca mais um homem foi reconhecido e foi celebrado como foi Jacó, um homem que havia sido na sua vida um suplantador, um mentiroso, um enganador, porque Deus muda a história dos pais através dos seus filhos. Como é tremendo você ver seus filhos reconhecendo os seus pais. Como é tremendo quando as pessoas falam do cristiano e ele fala quem é o pai dele espiritual. Quando fala da Camila, quando fala da Zelinda, fala da Leila, e fala de tantos outros, coisa que o pai não chegaria sozinho. Os filhos levam os pais a um caminho de honra. E a igreja despreza a possibilidade de gerar filhos. A igreja despreza a possibilidade de gerar filhos que Deus entregou a cada um de nós. Nós não queremos falar, nós não queremos compromisso com as pessoas, nós não queremos coerência com as pessoas. Somos estéreis. Passamos a vida inteira sem gerar um filho para o Senhor. E a primeira conquista que eu pus no meu coração e eu levei diante do Senhor é conquistar filhos. Eu não sei se você vai querer ou não, mas essa casa vai conquistar filhos, vai gerar filhos. Como é gostoso quando você convive com alguém e as pessoas reconhecem que você foi na vida dela. Como é gostoso a honra que eu recebo na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal eu não recebo coisa de ovelhas. Eu não recebo coisas de membros.
Eu recebo de filhos. Os filhos têm cuidado comigo o dia inteiro. Não posso nem receber uma latinha de leite condensado, que os filhos já estão lá, um bolinho de chocolate que chega. O que eu quero gerar no seu coração nessa noite é um desejo só de conquista. Eu quero que você gere no seu coração filhos. Desejo de gerar filhos. Desejo de ter casa, eu sei que você já tem. De ter carro novo, você já tem. De casar, você já tem. Mas nada disso te leva a lugar nenhum. Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você for velho, vão te amarrar pela cintura e vão te levar você para onde você não quer ir. Mas quando você tem filhos, você pode falar para os filhos: conduza o papai na velhice. Cuide do papai na velhice. Nós não somos capazes de entender que essa pessoa que está sentada do seu lado hoje vai ser na sua vida, o que produz na sua vida, o que é capaz de transformar uma vida. Nós tratamos isso com desdenho. Tanto que é o que o discipulado tem que fazer um esforço danado. A igreja coloca na mão das pessoas, do discipulador, eu coloco um filho, falo: ó, pega esse filho aqui, embala esse filho e forma esse filho para mim. Vocês desprezam os filhos. Despreza aquilo que é o principal que Deus nos dá. Despreza. Trata com pouco caso. E os filhos que chegam também despreza aquilo que Deus preparou para eles. São bicudos. Não quero essa comida, não quero isso. Já sei tudo isso, sabe nada. Deus trouxe aqui você para aprender. Oxe! Cheio de doutrinas e cheio de papo furado. Nossa! Vocês ouviram eu falando hoje com toda a minha simpatia e educação. Eu não contrato ministros. Eu não chamei ninguém. Deus enviou para essa casa. Se Deus enviou para essa casa, é para viver de acordo com aquilo que a gente crê. Eu não vou ficar discutindo com ninguém e nem vou ficar mudando a ideia daquilo que Deus me chamou para produzir. Não, eu tenho uma ideia, o senhor está falando, meu filho, é isso aí, até que Deus fale comigo. Não vou mudar, e daí? É desse jeito. É desse jeito. É aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus quer produzir. Levante a sua mão e diga comigo: o Egito parou para honrar a Jacó. Tudo por causa do seu filho José. Vocês não ligam para isso, mas eu acho isso tremendo. Como eu fico pregando para mim mesmo, e eu me convenço das minhas próprias coisas, então, que coisa linda que é. Deus usou um filho para produzir honra a nível de estadista para um pai que um dia foi trambiqueiro. Jacó foi trambiqueiro, picareta. E acaba a sua vida por causa do seu filho, reconhecido como um estadista. E a primeira coisa, eu vou repetir, que nós vamos trabalhar esse ano, é trabalhar por mais filhos.
E quero lançar essa palavra sobre você. Isso vai lançar sobre a sua vida. Isso vai garantir a você uma vida honrada. Uma vida honrada. Vida honrada. Comece a produzir gente. Comece a gerar filhos. Comece a se dedicar. Comece a manifestar o Cristo ressuscitado na vida das pessoas. Comece a manifestar o reino na vida das pessoas. Comece a manifestar. Comece. Eu não sei qual a sua história. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei o que já aconteceu na sua vida. Mas ela vai começar sendo transformada. Pessoa que nunca foi reconhecido para nada. De repente, você começa vendo a sua história sendo transformada. E a conquista começa sempre pela ceia. A maior conquista do povo hebreu foi conquistar a terra prometida. E aonde começou a conquista? Foi o versículo que eu li. Toda casa faça uma ceia com um cordeiro. O que o altar familiar é? O que o altar familiar é? O que é? Ela está preparando o que na sua vida? Ela está preparando o que na sua casa? Religiosos, respondam para mim, pelo amor de Deus. O que o altar familiar está produzindo na sua casa? Conquista! Oh! Conquista! Você está transformando o seu filho e preparando o seu filho para ser um conquistador. Aquilo que você não leva a sério, aquilo que você não entende, aquilo que o pensamento religioso não te deixa alcançar, é para você produzir na sua vida caminho de conquista. Uau! Oh! Sempre o povo de Deus se manifestou a partir de uma ceia. A ceia é o caminho, é o primeiro passo para você conquistar. Nós queremos conquistar 2016. Passamos o mês de dezembro inteiro ceando todos os dias. Eu estou habilitado para conquistar 2016 em nome de Jesus. Vou conquistar em 2016 coisas inéditas na minha vida, coisas tremendas na minha vida. Eu vou levar pessoas a conquistar comigo coisa que nunca experimentaram na sua vida, vitória como vocês nunca viram na sua vida. Sabe por quê? Porque estivemos ceando, manifestando, recebendo, entendendo o que é a ceia, o que é o Cristo ressuscitado. O que eu faço por memorial? Moisés fala, faça. Jacó produziu altares. O que o altar familiar produz? O que é para produzir em cada casa? Um altar. Depois que Jacó tem um encontro com Deus, o que ele produz? Um altar. Gente, nós estamos dando o caminho para vocês.
da conquista, da expansão, da ousadia. Nós estamos dando o caminho da vitória, o caminho de governo, o caminho de conquistar os 7 montes, o caminho de conquistar a política. E Jacó produziu 12 filhos naturais. Quem não reconhece, tem medo de entender paternidade espiritual, alguém pode me dizer quem é filho natural de Jesus? Quem é o filho natural de Jesus? Alguém me diga. Quem tem dificuldade de entender? Tem gente que tem dificuldade de entender paternidade. Tem gente que tem dificuldade de entender paternidade espiritual. Qual é o nome dos filhos naturais de Jesus? Qual é, Kiko? Qual é o filho natural dele? Oi? E assim mesmo você não é filho natural dele não, rapaz. Você é filho espiritual dele. Jesus não gerou filhos naturais. Ele pegou 12 homens já formados, grande, velho, outros crianças, e adotou 12 filhos espirituais. Os filhos de Jesus foram todos espirituais. Nenhum filho de Jesus foi natural. Tem gente que quer arrumar filho natural para ele. O mundo quer, Satanás quer. O mundo vive tentando arrumar um caso entre Jesus e Maria Madalena. O mundo quer arrumar para Jesus de qualquer jeito um filho natural. Ele não teve. Porque ele já trazia o modelo da igreja. A igreja nos dá a capacidade de gerar filhos espirituais. Vocês não se alegram com isso, né? A paternidade, tanto que Jesus fala para os apóstolos, querei vós também pode ir. Era tudo espiritual. Era filhos espirituais. Ninguém era filho de sangue. E o início da conquista para os 12 começa na ceia. Começa na ceia. A última ceia de Jesus, ele chama lá seus discípulos e ele começa a narrar o final da história, produzindo um envio para onde eles iriam, para aquilo que eles iriam conquistar. Com 12 filhos, Jesus conquistou todo mundo. Amém? Então a ceia sempre é o início da caminhada para uma conquista. Você pode fazer dessa ceia de hoje um início, um começo, algo novo na sua vida. Você pode sair daqui hoje comprometido a gerar filhos. O vizinho, a vizinha, o padeiro, o açougueiro, o motorista de ônibus, a pessoa que vai na sua casa, o atendente, o médico, tudo isso são candidatos a serem teus filhos. Os seus pacientes, os seus clientes, todos, você vai manifestando o Cristo ressuscitado. Sabe por que não ganhamos filhos? Sabe por que não geramos filhos? Porque nós não manifestamos aquele que nós trazemos dentro de nós. Aquele que nós trazemos dentro de nós, nós fechamos ele. Está escondido atrás da camisa. Ou atrás de uma máscara. Às vezes eu encontro com pessoas conhecidas de alguns de vocês. E falam, você conhece fulano? Conheço. Aí ele é lá da igreja. O quê? O quê?
Esses dias eu tive uma conversa com uma jovem. E ela falou: apóstolo, eu quero ser cada dia melhor. Eu não quero mais uma vida que chega na escola uma outra pessoa, junta com os amigos, os assuntos é outro. Eu quero ser de Jesus o tempo todo, de forma integral. Eu quero manifestar o Cristo ressuscitado. E a hora que a gente começa a manifestar isso, eu não sei se a Ângela falava de Jesus para esse cliente. Falava? Então ela foi manifestando quem? O Cristo ressuscitado. A sua dívida foi inferior àquilo que você ministrava sobre a vida dele. Vocês não entenderam o que eu falei para ela? Não tem problema. Aquilo que ela falava para esse homem, ou mulher, ou essa empresa, o que ela manifestava como pessoa, era superior a qualquer bem, a qualquer valor. E a pessoa quis produzir essa liberação sobre a vida dela. É isso que o Senhor tem para a igreja, não é outra coisa. E a gente vai produzindo e formando varões à estatura de Cristo. 2016 já está gerado. E é tempo de todos nós conquistarmos filhos, manifestando o Cristo ressuscitado. Amém? E a ceia, essa ceia de hoje, quero declarar como uma ceia profética sobre a sua vida, para começar a dar início a maior conquista de filhos da história desta casa, em nome de Jesus. E vamos terminar esse ano. De uma forma diferente do que nós estamos começando. Amém? Então, pedalar e abençoar, nós vamos conquistar o território. Nós vamos ungindo onde nós vamos passando e vamos declarando: esta terra é nossa. Esta terra pertence a nós. E as pessoas acham que nós estamos passeando. E as pessoas acham que nós somos louquinhos. Olha, você vê que bando de louquinho, passeando de bicicleta, bombando. Mal sabe eles que nós estamos manifestando o amor de Deus sobre a vida deles. E todo jugo será quebrado pelo poder da unção. Amém?